1. João acordou sobressaltado com o som do telefone tocando insistentemente ao lado da cama. Era meia-noite em Lisboa, e o número desconhecido piscava na tela. Ao atender, uma voz rouca sussurrou: "Eu sei o que você esconde, João. Pare de fingir." O coração dele disparou, e ele desligou, mas o pânico já havia se instalado. Quem poderia saber sobre seus sentimentos confusos pelo gerente Miguel, aquele homem frio e intimidante que o observava no escritório? No dia seguinte, ao chegar à empresa de tecnologia no centro da cidade, João sentiu os olhos de Miguel cravados nele durante a reunião matinal. Miguel, com seus 35 anos, alto, de terno impecável e expressão impassível, era conhecido por sua rigidez. Ninguém ousava desafiá-lo, e João, um programador de 25 anos recém-formado, sempre se sentia pequeno sob aquele olhar. Mas ultimamente, aqueles olhares pareciam mais intensos, como se Miguel estivesse lendo sua alma. Durante o almoço, João confidenciou a um colega: "Pedro, acho que o Miguel me odeia. Ele me encara o tempo todo." Pedro riu. "Ele encara todo mundo. É o jeito dele de manter o controle." Mas João sabia que era diferente. Havia algo pessoal ali, uma tensão que o deixava inquieto. À tarde, Miguel o chamou em sua sala. "João, seu relatório está atrasado." "Explique-se." A voz era seca, mas os olhos. Aqueles olhos cinzentos pareciam penetrar além das palavras. João gaguejou uma desculpa, sentindo o rosto corar. Ao sair, ele ouviu Miguel murmurar algo inaudível, e um arrepio percorreu sua espinha. Em casa, naquela noite, João refletiu sobre sua vida. Vindo de uma família conservadora em Porto, ele havia-se mudado para Lisboa em busca de liberdade, mas os segredos pesavam. Seus pais, devotos católicos, jamais aceitariam se soubessem de sua atração por homens. E agora, esse sentimento por Miguel, o homem que representava tudo o que ele temia: poder, controle e uma frieza que o atraía como um imã. No dia seguinte, a tensão escalou. Durante uma apresentação, João cometeu um erro simples, e Miguel o repreendeu na frente de todos. "Isso é inaceitável, João. Você acha que pode desperdiçar o tempo da equipe?" As palavras cortaram como facas, e João sentiu lágrimas ameaçando cair. Após a reunião, ele confrontou Miguel em particular. "Por que você me trata assim?" "O que eu fiz?" Miguel hesitou, seu rosto impassível rachando por um segundo. "Você não entende, João. Estou tentando protegê-lo." "Proteger? De quê?" Aquela resposta enigmática só aumentou a confusão. Nos dias que se seguiram, João começou a notar padrões. Miguel o observava nos corredores, ajustava horários para coincidir com os dele, e até enviava e-mails desnecessários. Era como se estivesse testando limites. Uma noite, após horas extras, João encontrou Miguel sozinho no escritório. "Precisa de ajuda?" perguntou Miguel, aproximando-se. João balançou a cabeça, mas o ar estava carregado. "Por que você me observa tanto?" explodiu João. Miguel parou, seus olhos suavizando. "Porque eu vejo em você o que eu escondi por anos." Aquela confissão velada deixou João atordoado. Ele saiu correndo, o coração batendo forte. Em casa, ele ligou para sua irmã, Ana, a única que sabia de sua orientação. "Mana, acho que o meu chefe. Ele é como eu." Ana suspirou. "Cuidado, João. No nosso país, ainda há muita gente que não aceita isso." Mas o dano estava feito. João não conseguia parar de pensar em Miguel. Os olhares agora pareciam convites, não ameaças. Uma semana depois, durante um evento da empresa, Miguel o puxou para um canto. "Precisamos conversar." Seu tom era urgente. João seguiu, o estômago revirando. No terraço, com a vista da ponte 25 de Abril ao fundo, Miguel revelou: "Eu sei sobre você porque eu passei pelo mesmo. Mas eu escolhi esconder. Você não precisa fazer o mesmo." João sentiu um misto de alívio e terror. "E se alguém descobrir?" Miguel tocou seu ombro, um gesto raro. "Então enfrentamos juntos." Mas naquela noite, um e-mail anônimo chegou: "Eu vi vocês. Cuidado com o que fazem." O pânico retornou.
Quem estava vigiando? A família de João. Um colega invejoso. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços, ainda sufocava muitos. João debateu internamente: valerá a pena arriscar tudo por isso? Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele evitava Miguel no escritório, mas os olhares trocados nos corredores falavam mais que palavras. Miguel, sempre o alfa controlado, agora parecia vulnerável, enviando mensagens discretas: precisamos resolver isso. João ignorava, mas o conflito interno o consumia. Em casa, ele revivia memórias da infância: o pai, um pescador tradicional, dizendo que homens de verdade não choram nem se dobram. Como explicar a ele sobre Miguel? Uma tarde, Ana ligou. João, mamãe está preocupada. Você parece distante nas chamadas. Ele confessou parte da verdade: há alguém no trabalho. É complicado. Ana, progressista, incentivou: seja feliz, irmão. Mas lembre-se, nossa família é velha guarda. Aquela conversa o fortaleceu, mas o e-mail anônimo ecoava. Quem era o remetente? João investigou discretamente, checando câmaras de segurança, mas nada. No trabalho, a tensão culminou em uma reunião de equipe. Miguel elogiou o trabalho de João publicamente, um gesto incomum. Os colegas notaram, cochichando. Após, Pedro questionou: o que está rolando entre vocês? Miguel nunca elogia ninguém. João negou, mas o rubor o traiu. Naquela noite, Miguel o esperou no estacionamento. Não podemos ignorar isso, João. Eles conversaram no carro, a cidade iluminada ao redor. Miguel contou sua história: casado jovem por pressão familiar, divorciado após admitir a si mesmo sua orientação. Eu perdi anos fingindo. Não quero que você faça o mesmo. João sentiu empatia, mas medo. E se minha família me rejeitar? Miguel respondeu: às vezes, o preço da verdade é alto, mas a mentira custa mais. Eles se aproximaram, mas pararam, conscientes dos riscos. No dia seguinte, o anônimo atacou novamente, uma foto borrada deles no terraço, enviada por e-mail. João mostrou a Miguel. Alguém nos quer mal. Miguel franziu a testa. Pode ser o Ricardo, o gerente rival. Ele me odeia. Eles decidiram confrontá-lo. Em uma reunião, Miguel acusou Ricardo indiretamente. Alguém está espalhando boatos. Isso para agora. Ricardo negou, mas seus olhos traíram culpa. A partir daí, a dinâmica mudou. João e Miguel se encontravam secretamente em cafés afastados de Lisboa, discutindo sentimentos. Eu me sinto vivo perto de você, admitiu João. Miguel sorriu pela primeira vez. Eu também. Mas a família de João pressionava. O pai ligou: venha para casa no fim de semana. Sua mãe sente falta. João foi, mas carregava o peso. Em Porto, durante o jantar, o pai comentou notícias sobre direitos LGBT. Essas coisas não são naturais. Graças a Deus, minha família é normal. João engoliu em seco, sentindo a dor. Ana o apoiou em particular: diga quando estiver pronto. De volta a Lisboa, ele contou a Miguel. Eles nunca aceitarão. Miguel o abraçou brevemente. Então escolha, eles ou nós. Aquela escolha o atormentava. Dias depois, Ricardo os confrontou no escritório. Eu sei tudo. Se não me promoverem, conto para todos. Chantagem. Miguel explodiu: você não tem provas. Mas a foto existia. João, em pânico, propôs uma solução: demita-se, Miguel, e eu saio com você. Miguel recusou. Não fugirei. A crise os uniu, mas o preço era alto. João perdeu noites de sono, debatendo moralidade. Era certo trair as expectativas familiares por amor? A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda julgava no dia a dia. Em um parque, eles discutiram futuro. Se continuarmos, perderei minha família, disse João. Miguel respondeu: e se pararmos, perdemos nós mesmos. A indecisão o dilacerava. A chantagem de Ricardo escalou rapidamente.
Ele enviou a foto para o e-mail corporativo de Miguel, com uma ameaça: renuncie ou isso vai para a diretoria. Miguel, furioso, o confrontou na sala de reuniões. Isso é baixo, mesmo para você. Ricardo sorriu, você sempre se achou superior. Agora, paga o preço. João, testemunha voluntária, interveio, pare com isso. O que ganhamos com ódio? Mas Ricardo saiu rindo. Aquela noite, Miguel e João se encontraram em um bar discreto no bairro Alto. Eu poderia lutar, disse Miguel, mas isso expuser você. João tocou sua mão sob a mesa. Enfrentamos juntos, como você disse. Mas o medo crescia. No dia seguinte, a diretoria chamou Miguel. Há rumores. Explique. Ele negou, mas a semente da dúvida estava plantada. João, ansioso, cometeu erros no trabalho, atraindo atenção. Pedro notou, você está estranho. Problemas em casa. João confidenciou parcialmente, é o coração. Pedro, amigo leal, aconselhou, siga-o, mas com cuidado. Enquanto isso, a família de João planejava uma visita surpresa a Lisboa. Ana avisou, eles vêm no fim de semana. Prepare-se. Pânico. Como esconder Miguel? Ele decidiu pausar os encontros. Só por agora, disse a Miguel. Mas Miguel se magoou, você está escolhendo eles. A discussão azedou. Não é escolha, é sobrevivência, gritou João. Miguel saiu batendo a porta. Sozinho, João chorou, questionando suas decisões. Era errado amar assim. A sociedade o via como aberração. Em uma igreja antiga, ele buscou respostas, mas só encontrou silêncio. Dias depois, Ricardo intensificou, enviou a foto para Ana, anonimamente. Ela ligou furiosa, João, o que é isso? Um homem te abraçando. Ele confessou tudo. Ana, chocada mas solidária, disse, eu te apoio, mas papai. Ele vai surtar. A família chegou, e o confronto veio. No apartamento, o pai viu uma mensagem de Miguel no telefone de João. Quem é esse Miguel? Porque ele te chama de querido. João gelou. Pai, sente-se. Preciso contar algo. A revelação foi caótica. O pai explodiu, isso é pecado. Você nos envergonha. A mãe chorou, como pudemos falhar assim? Ana defendeu, ele é seu filho. Mas o pai saiu, dizendo, não volte para casa até se endireitar. O coração de João se partiu. Ele ligou para Miguel, perdi minha família por você. Miguel veio imediatamente, consolando, não por mim, por você mesmo. Eles passaram a noite conversando, fortalecendo o laço. Mas o preço era visível, João emagreceu, insone. No trabalho, a diretoria investigou os rumores. Miguel defendeu, minha vida pessoal não afeta o profissional. Mas Ricardo espalhou mais. Colegas cochichavam, alguns solidários, outros julgadores. João enfrentou sim, sou gay. E daí? Pela primeira vez, sentiu orgulho. Miguel admirou, você está crescendo. Mas a traição veio de dentro. Pedro, pressionado por Ricardo, admitiu ter visto eles. Desculpe, João. Ele me ameaçou. A amizade rachou. João sentiu isolamento. Em uma caminhada pelo Tejo, ele refletiu, valerá o amor se custa tudo. Miguel propôs, vamos embora de Lisboa, começar novo. Mas João hesitou, e fugir dos problemas. A decisão pendia, com alta tensão. Com a família afastada e o trabalho em risco, João mergulhou em depressão. Ele mal comia, e Miguel o via definhar. Você precisa lutar, insistia Miguel. Mas João questionava, porquê? Para quê? Uma terapia secreta ajudou, onde ele explorou traumas, a pressão social em Portugal, onde o casamento gay é legal, mas o preconceito persiste em famílias tradicionais. O terapeuta perguntou, o que você quer, de verdade? João respondeu, ser livre. Inspirado, ele confrontou o pai por telefone. Pai, eu te amo, mas isso sou eu. O pai, rígido, volte quando mudar.
A rejeição doeu, mas libertou. No trabalho, a diretoria decidiu, Miguel seria transferido para evitar escândalo. É melhor assim, disseram. Miguel recusou, demito-me então. João, horrorizado, não sacrifique sua carreira por mim. Miguel rebateu, é por nós. A demissão chocou a empresa. Ricardo triunfou temporariamente, mas colegas o boicotaram. Pedro, arrependido, pediu perdão, eu errei. Apoio vocês. A reconciliação veio devagar. Com Miguel desempregado, eles enfrentaram finanças apertadas. Morando juntos secretamente, discutiam o futuro. Talvez abrirmos nossa própria startup, sugeriu Miguel. João animou-se, sim, livres. Mas a sociedade testou. Em um jantar com amigos, um comentou, gays são bem-vindos, mas não ostentem. João rebateu, ostentar é viver. A discussão aqueceu, revelando preconceitos velados. Ana visitou, trazendo esperança, mamãe está amolecendo. Dê tempo. Mas o pai permaneceu distante. Uma crise veio quando Miguel recebeu a oferta de emprego no estrangeiro. Em Espanha, poderíamos ser abertos. João debateu, deixar Portugal significava abandonar raízes. E minha família? Miguel pressionou, eles te abandonaram primeiro. A briga foi intensa. Você não entende a dor, gritou João. Miguel saiu, deixando João sozinho com dúvidas. Horas depois, ele voltou, desculpe. Escolho ficar. O perdão os uniu mais. Mas Ricardo não parou. Ele vazou a foto online, em fóruns locais. Comentários odiosos choveram, degenerados no trabalho. João leu, chorando. Miguel o consolou, ignoramos. Mas o dano psicológico era profundo. João considerou suicídio brevemente, mas pensou em Miguel e recuou. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, eles foram juntos, pela primeira vez públicos. Mãos dadas, enfrentaram olhares. Um amigo gritou apoio, mas outro virou as costas. A experiência foi catártica. De volta, João escreveu uma carta ao pai, aceite-me ou perca-me. Sem resposta imediata. Miguel encontrou emprego novo, em uma empresa inclusiva. Aqui, podemos ser nós. João se juntou, deixando o antigo. A transição foi dura, com perdas financeiras, mas ganhos emocionais. Reflexões noturnas, o preço da autenticidade é alto, mas vale. Ana ligou, papai leu a carta. Ele está pensando. Esperança surgiu. Mas tensões permaneceram, com sociedade julgadora. Com nova vida profissional, João e Miguel floresceram, mas sombras passadas perseguiam. Ricardo, demitido por assédio, jurou vingança. Um dia, ele apareceu na nova empresa, espalhando rumores. A gerência investigou, mas descartou, aqui valorizamos diversidade. Vitória pequena, mas doce. Em casa, eles construíam rotinas, jantares, passeios pelo Chiado. Eu te amo, disse Miguel pela primeira vez. João retribuiu, mas com ressalvas, e se a família nunca voltar? Miguel, então criamos nossa própria. Ana mediava, visitas secretas, atualizações. Mamãe chora, mas questiona crenças. O pai, teimoso, enviou mensagem, pense no que faz. João respondeu, pense no que perde. O impasse durou meses. Socialmente, amigos se dividiram, alguns apoiaram, outros sumiram. Em um evento gay, eles encontraram comunidade, sentindo pertencimento. Mas um incidente abalou, um ataque verbal na rua. Aberrações, gritou um estranho. Miguel protegeu João, mas o medo voltou. Vale o risco? Perguntou João. Miguel, sim, por liberdade. Internamente, João lutava com culpa, traíra valores familiares. A terapia ajudou, você escolheu honestidade. Miguel compartilhou o passado, eu me casei por pressão, magoei minha ex. Não repita erros. Isso inspirou João a persistir. Uma reviravolta, o pai ligou. Venham jantar. Quero entender. Nervosos, foram a Porto. O jantar foi tenso,
perguntas, silêncios. O pai: não aprovo, mas és meu filho. A mãe abraçou. Não aceitação plena, mas passo. João chorou de alívio. De volta, celebraram. Mas Ricardo atacou novamente, processo judicial por difamação. Ele mente, disse Miguel. O tribunal expôs tudo, fotos, e-mails. Público julgou, mídia cobriu. Executivos gays enfrentam preconceito. Apoio veio de ativistas, mas ódio online cresceu. João debateu, devíamos nos esconder. Miguel: não, lutamos. O julgamento absolveu, mas esgotou. Amizades verdadeiras emergiram, como Pedro reconectando. Perdão aceito. Sim. Com família amolecendo, eles planejaram futuro, casamento. Um dia, disse João. Mas sociedade portuguesa, em transição, ainda resistia. Em um debate TV, João falou anonimamente: amor não é escolha, aceitação é. Impacto pequeno, mas pessoal. Reflexões: danos emocionais curam devagar. Miguel propôs viagem, para recarregar. Em Algarve, relaxaram, fortalecendo o laço. Volta trouxe realidade, pai convidou novamente. Progresso lento, mas real. João sentiu paz emergente, mas questionava: foi certo forçar mudanças? A reconciliação familiar progrediu aos poucos. Jantares em Porto tornaram-se regulares, com o pai evitando tópicos sensíveis, mas presente. Eu tento, disse ele uma vez. A mãe, mais afetuosa, cozinhava favoritos de João. Ana celebrava: vocês venceram. Mas cicatrizes permaneciam, João sonhava com rejeições passadas. Miguel o apoiava: tempo cura. Profissionalmente, a startup deles decolou, focada em apps inclusivos. Clientes elogiavam: vocês inspiram. Ricardo, derrotado, sumiu. Mas sociedade testava, um cliente cancelou por valores incompatíveis. João debateu ética: devemos nos calar. Miguel: não, a autenticidade atrai os certos. Em um orgulho em Lisboa, eles marcharam, mãos dadas. Multidão aplaudiu, mas contra manifestantes vaiaram. Um ovo voou, acertando Miguel. Raiva, mas resiliência, não nos param. Internamente, João ponderava custos, saúde mental abalada, amizades perdidas. Valeu? Sim, por amor verdadeiro. Miguel propôs: casemos. João aceitou, mas discretamente. A cerimônia, pequena, com Ana e poucos amigos, foi emocionante. Pais ausentes, mas enviaram cartão: felicidades. Passo gigante. Vida pós-casamento, rotina feliz, mas desafios. Pai finalmente visitou Lisboa, vendo eles juntos. Não entendo, mas vejo felicidade. Aceitação relutante, mas real. João refletiu: decisões erradas. Não, necessárias. História terminou com eles no Tejo, assistindo pôr do sol. Olhando para trás, faria tudo de novo? Perguntou Miguel. João sorriu: sim. Mas a jornada ensinou: amor exige sacrifícios. Foi certo priorizar o amor sobre a família tradicional, ou o equilíbrio é possível sem tanto sofrimento?